Uma pergunta muito importante. Por que que muitas pessoas não aceitam Jesus como Salvador? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo de número 26 em diante, a Bíblia relata quando Deus arrebata Filipe para ele pregar para um eunuco. Eunucos, se você não sabe, são homens que não se casam, entendeu? Eles não se envolvem em casamento, eles querem viver somente para Deus. Filipe, o servo de Deus, foi arrebatado pelo Espírito Santo até aonde o eunuco estava. E diz aqui no versículo de número 29, diz assim, E disse-lhe o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvindo que lia o profeta Isaías, disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não ensinar? Está aqui. Esse eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, que falava exatamente sobre Jesus, mas ele não entendia. O que aconteceu? Filipe pregou para esse homem e ali mesmo ele batizou o homem. Então muitas pessoas hoje não aceitam Jesus como Salvador, é porque tem muitas dúvidas. Por que os crentes não acendem vela para quem morre? Por que os crentes não batizam criança? Por que os crentes não adoram imagem de escultura? Então essas dúvidas e muitas outras dúvidas, a gente tira essas dúvidas das pessoas como? No evangelismo pessoal. É muito bom culto ao ar livre, culto na igreja, mas nada se compara com o poder forte do evangelismo pessoal. É aonde você missionária, vai juntamente com o seu esposo na residência de alguém. Lá você pede a Bíblia da pessoa e começa a tirar as dúvidas lendo, não na sua Bíblia. Você pede uma Bíblia da própria pessoa e você começa a ensinar na Bíblia deles mesmos. Certo tempo, porque eu passei 13 anos na obra missionária, eu fui enviado para um povoado chamado Ingazeira. Ingazeira fica pertinho de Caridade do Piauí, entre Simões e Caridade, passa por dentro de um povoado chamado Ingazeira. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhum crente. E como não tinha nenhum crente, mas tinha muita gente morando lá, o que foi que eu fiz? Eu vou evangelizar quem? Eu vou evangelizar logo a dirigente da Igreja Católica. Fui na casa da dirigente da Igreja Católica e lá eu cheguei, bati palma, aí pedi licença para entrar, entrei, estava ela, o marido, estavam os filhos lá e eu me apresentei, eu sou o missionário Pedro, eu vim aqui pregar a palavra de Deus, eu quero saber se a senhora tem Bíblia. E ela disse, eu tenho. Aí ela me deu a Bíblia dela e eu abri logo em Êxodo 20, versículo 4. Botei a Bíblia no colo dela, ela pegou a Bíblia dela e leu que era pecado adorar imagem de escultura. E ela olhou para os filhos como quem estava assim impressionada. Eu disse assim, a senhora está impressionada por quê? Aí ela disse, não, é porque eu não sabia que era pecado adorar imagem. Eu dirijo a Igreja Católica há mais de 10 anos. Eu disse, mas o que é que a senhora ensina para o povo? Ela disse, não, o padre lá de Simões envia um jornalzinho
e eu ensino para o povo que está escrito naquele jornal, mas eu nunca fui verificar se era correto, se era certo, se era errado. E eu disse para ela: a senhora quer fazer uma coisa? De 8 em 8 dias nós vem aqui na sua casa ler a Bíblia com a senhora, pode ser? Pode. Irmãos, com menos de 3 meses, a dirigente da Igreja Católica pediu um culto na casa dela. Eu fui lá, dirigi o culto. No final do culto, a dirigente da Igreja Católica aceitou Jesus como Salvador. Hoje, tem mais de 30 crentes nessa localidade. Então, irmãos, muitas pessoas hoje não aceitam Jesus porque precisa nós ir até essas pessoas no evangelismo pessoal e tirar as dúvidas. É por isso que muitos precisam abandonar a vida secular, como muitos missionários abandonaram seus empregos, abandonaram sua formação e foram para o campo missionário evangelizar, de dia andar de casa evangelizando e de noite dirigir o culto. Irmão, nada se compara com o evangelismo pessoal. No evangelismo pessoal, a pessoa vai perguntando, você vai ouvindo a pergunta, a pessoa vai dizendo o que acha, o que pensa, e aonde você entra com a palavra de Deus, de preferência lendo na própria Bíblia deles. Então nós queremos dizer para as pessoas, para os irmãos, que muitas pessoas estão esperando a nossa visita. Muitas pessoas estão esperando a sua visita. Muitas das vezes não é porque a pessoa seja incrédula. Muitas das vezes é você que não foi lá ler a Bíblia para eles. Mas você não leva a sua Bíblia, para depois eles não dizer, é porque está lendo na Bíblia deles. Não, você pede uma Bíblia deles. Aí você lê na Bíblia deles. Aí não tem como, né? Não tem como fugir. Então era exatamente isso que aconteceu aqui com o eunuco. Filipe pregou para ele e ele aceitou Jesus como Salvador e foi batizado. Quantas pessoas estão nesse momento lendo a Bíblia, precisando de uma explicação, e quem vai fazer isso? Somos nós. Então você pode evangelizar juntamente com a sua esposa, vá os dois, né? Porque às vezes chega lá, só está a mulher, às vezes só está o marido, então os dois entram, o casal. Nunca é bom você ir para o evangelismo só, sempre vá ao lado da sua esposa. Os dois pregam a palavra de Deus ali, vão orando a Deus, viu? Porque nesses últimos dias o inimigo tem derrubado muitos obreiros, tem derrubado muitas mulheres de obreiro, e com oração, com vigilância, certo? E Deus vai abençoar vocês. É hora de nós fazermos missões, é hora de irmos às localidades, levar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Tá bom, irmão? Então muitas pessoas não aceitam Jesus hoje porque tem dúvidas. E essas dúvidas, quem tem que tirar essas dúvidas somos nós. Nós levamos a palavra e o Espírito Santo convence a pessoa. Tá bom? Vamos fazer missões em nome de Jesus. Então ficou bem respondido, né? Por que muitas pessoas não aceitam Jesus? Porque muitas pessoas têm dúvidas. E essas dúvidas, a gente só tira essas dúvidas no evangelismo pessoal. Deus abençoe.